Shalom a todos. Eu quero informar para vocês que eu estou gravando hoje o último vídeo dessa série de Parashiot da Torá. E eu já deveria ter parado no final do livro de Êxodo, mas eu continuei porque eu queria chegar nessa paraxá, desse Shabat, que se chama Kedoshim, Santidades, e é a minha paraxá favorita. Por quê? Porque, bom, eu sempre li a Bíblia, né, a minha vida inteira, desde a adolescência, mas quando eu comecei a ler a Torá com uma visão judaica, eu entendi, lendo esta paraxá, o que é o judaísmo, sabe? Na verdade, o judaísmo não é uma religião, não é um conjunto de dogmas e preceitos, embora nós tenhamos, sabe? Mas esses dogmas, esses preceitos que nós seguimos, de dizer brahot e de outras coisas que formam o corpo de dogmas do judaísmo, foi criado, foi elaborado pelos nossos sábios após a destruição do segundo templo e a dispersão dos judeus, que, como vocês sabem, os judeus foram expulsos da Judéia, que era onde nós vivíamos, que é aqui, o Estado de Israel, e para que o povo judeu não desaparecesse, como é normal acontecer com povos que são dispersos, que perdem a sua identidade, então os nossos sábios elaboraram todo um corpo dogmático que é o que se chama a religião judaica de hoje. Mas lendo esta Parashá, Kedoshim, nós percebemos claramente que o judaísmo não é uma religião. Então, o que é? Vamos lá. Kedoshim, santidades. O que você imagina quando ouve a palavra santo? Um santo é alguém que vive em oração silenciosa, longe do mundo, numa caverna, numa montanha, num deserto, em estado contemplativo. Em Kedoshim, esta paraxá, que é a minha favorita, a Torá vira esse conceito de cabeça para baixo. Ser santo, de acordo com a Torá, é muito menos ser um ser etéreo que nós costumamos imaginar e é muito mais exigente. A palavra Kedoshim nos apresenta um judaísmo que não se apoia em dogmas, mas é um verdadeiro manual de conduta ética e moral. A proposta da Torá é direta e quase desconcertante. A santidade não é um estado místico, inalcançável, não depende de rituais, mas é o resultado concreto de como nós tratamos as pessoas ao nosso redor e de como nós agimos na sociedade. Logo no início, começando, o Eterno faz um chamado coletivo. Sede santos, porque eu, o Eterno vosso Deus, sou santo. À primeira vista, isso pode soar como uma exigência muito elevada para nós, meros seres humanos. Mas o próprio texto nos ensina como entender essa ordem. A palavra kadosh, santo, também significa separado ou distinto. E de que forma Deus é distinto? Ele se distingue pela bondade, pela justiça, pela retidão. E ele nos convoca a imitá-los. E isso não significa se afastar do mundo, mas muito pelo contrário, significa mergulhar no mundo com responsabilidade. A santidade não é uma fuga da realidade, mas é um engajamento profundo com ela. E é mais do que isso, é um chamado que não depende de um sistema teológico complexo ou elaborado.
Ele propõe uma postura diante da vida acessível a qualquer pessoa disposta a agir com integridade. A Torá então deixa isso muito claro ao apresentar leis extremamente práticas. Não colher todos os cantos do campo, a chamada mitzvah de deixar a peá, aquele restinho para as pessoas necessitadas. Na prática, significa reconhecer que aquilo que nós produzimos não é exclusivamente nosso. Há sempre espaço para o outro, especialmente para as pessoas mais necessitadas, para mais vulneráveis. É justiça social aplicada no cotidiano. Da mesma forma, a proibição de reter o salário de um trabalhador até o dia seguinte aponta para algo fundamental: o respeito da dignidade humana. Quem trabalha depende daquele salário, daquele pagamento. Atrasá-lo não é apenas uma falha administrativa, é uma falha moral. E não é por acaso que essas leis aparecem logo após o mandamento de ser santo. A mensagem é quase provocativa. Quer santidade? Comece pagando corretamente quem trabalha para você e compartilhando o que você tem. No coração da Paraxá estão as relações humanas. A Torá não se contenta em regular ações externas. Ela também se preocupa o que acontece dentro de nós. Não odiar no coração, não espalhar fofoca, não buscar vingança. Tudo isso aponta para uma ética que vai além do comportamento visível. E então, chegamos ao ponto culminante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não é um sentimento abstrato ou romântico, é uma prática. É não colocar obstáculos diante de quem não pode ver. É não distorcer a justiça. É agir com honestidade, mesmo quando não tem ninguém olhando. Amar é agir de forma a que o outro possa viver com dignidade. E a Paraxá amplia ainda mais esse horizonte ao incluir o estrangeiro. Devemos amá-lo como a nós mesmos. Isto rompe qualquer ideia de ética restrita a um grupo fechado. A santidade proposta na Paraxá é universal em sua aplicação. Ela exige que vejamos humanidade em qualquer pessoa, independentemente da origem e de pertencimento. Tudo isso nos leva a uma conclusão poderosa. A santidade, na visão de Kedoshim, não está na contemplação, mas na ação. É botar a mão na massa. É se envolver com os problemas reais do mundo e tentar resolvê-los com justiça e compaixão. Enquanto outras tradições podem enfatizar a separação do mundo como caminho espiritual, aqui o movimento é oposto. É no contato com a realidade, às vezes imperfeita, às vezes difícil, que a santidade se constrói. O judaísmo, nesse sentido, se apresenta não apenas como uma religião que foi construída, como eu já expliquei, mas como uma proposta de civilização ética. Nesse sentido, ser santo é ser um cidadão íntegro, um vizinho atento, um profissional honesto. E para isso, gente, ninguém precisa ser judeu. Basta ser humano. Ninguém precisa se converter ao judaísmo. Por isso é que o judaísmo não é proselitista. Não diz, venha para o judaísmo para você ser salvo. Não, a salvação ela vem pelas nossas ações, pela nossa bondade, sabe? E a santidade é a soma das nossas escolhas morais diárias. Nós não precisamos seguir rituais, sabe? Não está em grandes gestos isolados, mas na consistência das pequenas ações.
Então, eu espero que vocês tenham apreciado essa série que eu fiz sobre as Parashiot, e eu quero propor que vocês façam perguntas, me digam que temas que vocês gostariam que eu abordasse, né? E eu desejo a todos uma Shavua Tov e que nós possamos ser santos como o Eterno é santo. Shavua Tov.